Professor, eu sei que a pergunta talvez fique um pouco ampla, mas o que acontece com o alimento quando a gente ingere ele dentro do nosso organismo? Não, perfeito. Vou fazer um preâmbulo, né? Primeiro deixar bem claro que a gente tem inúmeros sistemas de regulação para manter o nosso peso corpóreo estável ao longo do tempo, né? A princípio, se a gente imaginar a população antes da década de 70, 80, a gente via com uma frequência muito menor pessoas com um quadro, com um estereótipo aí de obesidade ou sobrepeso, mostrando pra gente que o estilo de vida, os hábitos, a época, elas eram pouco favoráveis a um ambiente que a gente chama de obesogênico. E eu tô tocando nesse preâmbulo porque o que a gente vai conversar agora sobre o sistema de regulação do apetite, da saciedade, tem a ver com esse estilo de vida também, né? Então, basicamente, a gente tem que imaginar que, independente do contexto em que a gente esteja trabalhando, a gente, a princípio, deve ter mecanismos de regulação para manter nosso peso corpóreo dentro do aceitável, do que é considerado saudável. Uma das coisas que acontece são regulações neurais, humorais, de curto, médio e longo prazo. Então, vamos pensar. Uma situação que é muito prática, muito real, é as pessoas irem até um restaurante, por exemplo, e fazerem a seleção do seu prato com base na fome do momento, né? Digamos ali no apetite do momento. O que acontece nesse momento aí, a gente está com, digamos, um tônus orexígeno, ou seja, uma sinalização para o apetite bastante elevada. E tem um ponto muito interessante aqui, que é o seguinte: a gente basicamente tem sistemas que estão constantemente nos induzindo ao apetite, à fome. E isso é sobrevivência, faz todo sentido. Então a gente precisa desligar esse circuito, né? Então quando a gente vai ali com aquele prato, a gente inicia, digamos, a seleção dos alimentos. A gente, neste momento aí, ainda sem ter iniciado o processo de mastigação, de deglutição, de nenhum processamento enzimático, químico, a gente está fazendo a nossa escolha com base no apetite do momento. Muito bem, vamos lá, selecionamos a nossa refeição. Vou lá na balança, coloco, vou dar esse exemplo porque eu acho que ele é bem incrível, 600, 700 gramas de alimento. Dá aquela olhadinha pro lado, fala, opa, ninguém olhou, beleza, eu peguei bastante, mas eu tô com fome, eu vou comer isso aí. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que normalmente a galera... Eu até brinco, você tem que tomar cuidado com o buffet que você está exposto, porque se começa com saladas é um bom sinal. A princípio a pessoa não quer tirar muito dinheiro. Porque se começa com alimentos densos, mais pesados, você tá com fome, você vai lá, você vai preenchendo o prato, né? E tem o componente também estético, os pratos são grandes, te faz dar a entender que você está pegando pouco. Então, olha que interessante, nesse momento aí que você está apenas ainda selecionando os alimentos, você está dando início a um processo chamado processo cefálico. Você já começa com base no que você está vendo, no que você está recebendo de estímulos, digamos, visuais, estímulos sensoriais, o cheiro, né? O ambiente. Isso já te faz iniciar um processo preparatório de secreção de sucos, digamos, enzimáticos, começando pela saliva, passando pela secreção gástrica, ácida, e seguindo ali pela secreção pancreática e hepática, que vai estar entregando para nós todos os componentes enzimáticos necessários para que a gente faça uma digestão eficiente lá no intestino. Então, perceba, a gente ainda nem teve acesso ao alimento, a gente não começou a mastigar, tá? Mas eu tenho todos os estímulos visuais, todos os estímulos ambientais me fazendo selecionar ali uma determinada quantidade de alimento. A gente inicia a mastigação. A mastigação, por si só, ela já é um estímulo que vai acionar quimio-mecanorreceptores que vão sinalizar com núcleos do tronco encefálico e, por sua vez, com o núcleo hipotalâmico, para que a gente dê início ao processo de balanço ou regulação do apetite. Agora, obviamente, se a gente ficar só na mastigação, a gente não vai saciar nossa fome, que é o exemplo de quem, por exemplo, está mascando chiclete. Né? Por quê? Porque você não tem nenhum componente energético chegando até o teu organismo para que dê sequência à sinalização que a gente vai dar encadeamento aqui. Então, você inicia com a mastigação ela já aciona, então, sistemas receptores químicos e mecânicos que conversam com o seu sistema nervoso central. Isso tem que terminar no hipotálamo, passando pelo núcleo arqueado e terminando com o núcleo paraventricular. E a gente tem, então, depois a deglutição, a distensão gástrica, e dentro da distensão gástrica também tem bastante, digamos, não é especulação, né? Recomendações
para, digamos, pessoas que fazem uso desse recurso, que é a hidratação com água, para ver se dá um efeito de saciedade. Isso funciona, mas no curto prazo. Por quê? Porque a água ela vai fazer a distensão, você vai ter aí um sistema nervoso autonômico, que é o nervo vago, comunicando ao seu núcleo do trato solitário que você tem uma atividade gástrica, mas ela é nutricionalmente vazia e energeticamente também. E se você tem toda uma alteração, depois a gente pode ir para esse lado de sensibilidade, não tendo sensibilidade a alguns hormônios de saciedade, não é essa água que vai segurar, né? De forma alguma. Então ela tem um efeito muito paliativo, né? E a pessoa, inclusive, se hidratando muito, dependendo do contexto, ela pode passar o ponto de vista aí da hidratação. Mas dando sequência, então, ali no racional, Wesley, o que a gente começa a observar? Esse alimento, vamos considerar um alimento que é um alimento do dia a dia. É o arroz, feijão, um bife, um ovo, ele tem todos os macronutrientes ali. Então a gente tem gordura, proteínas e carboidrato. E essa configuração alimentar, ela está chegando até o nosso estômago por meio de um processo que iniciou com a mastigação, passou pela deglutição, já vem com uma super discreta digestão de carboidrato baseado na alfa-amilase salivar. E aí no estômago a gente vai começar a ter uns processos bem interessantes, né? O primeiro deles, então, é a secreção de ácido clorídrico e a secreção de um zimogênio aí, que é o pepsinogênio. Esse pepsinogênio é convertido a pepsina e aí a gente começa agora a ter um efeito do ácido associado a uma enzima, que é uma protease, começa a fazer uma digestão parcial de proteínas, mas não é, digamos, vital. Haja vista que existem as cirurgias, por exemplo, bariátricas restritivas que fazem a remoção de quase 100% do estômago. Então a gente não precisa do estômago, digamos, para viver. Obviamente que o componente vital do estômago, que é o fator intrínseco, que nos possibilita a absorção de vitamina B12, pode ser suplementado, né, ou administrado. Então, depois que a gente vai do estômago, a gente tem, então, parte desse alimento agora sendo projetado para o duodeno. E aí acontece uma coisa muito fantástica que vai ter... Perdão, o duodeno seria a primeira parte do intestino. Seria a primeira parte do intestino, né? O jejum ali. Anterior ao jejum, né? Então a gente fala duodeno, jejum, ilho, tá? Esse é um momento muito interessante que vai ter a ver com conversas relacionadas à qualidade e à quantidade da dieta, mais especificamente à qualidade. Porque o que acontece aí? Quando a gente tem esse quimo, né, esse alimento processado chegando, processado no sentido de que teve contato com o suco gástrico mais a saliva, então ele já foi modificado. Quando ele chega no duodeno, ele vai sinalizar para que a gente secrete componentes enzimáticos, ou seja, enzimas, que vão vir de onde? Do pâncreas exócrino. Então aí não tem nada a ver com aquela figura do pâncreas endócrino, que é algo que a gente pode conversar posteriormente, mas uma secreção hepática, que é a bile. A bile está concentrada na vesícula biliar, mas ela é sintetizada e secretada pelos hepatócitos, que são as células responsáveis ali pela configuração do fígado. Quando a gente tem esse, digamos, suco pancreático mais a bile, nós temos todos os conteúdos enzimáticos necessários para que a gente inicie a digestão nessa fase intestinal. Perfeito. Porque ela vem parcialmente digerida com a saliva, com o suco gástrico no estômago, mas a gente pouco fez em termos de digestão de gorduras, efetivamente de proteínas e até de carboidratos. Então é ali no intestino que o processo ele vai ser mais robusto. E aí, quanto maior, por exemplo, a proporção de gorduras e proteínas nesse alimento, então a gente está tocando no componente aqui qualitativo, a princípio mais lento será a entrega daquilo que virá do estômago para o intestino. O famoso retardo do esvaziamento gástrico, ou a lentificação do esvaziamento gástrico, né? Então veja bem, se eu vou para alimentos com um teor um pouco maior de gorduras, de proteínas, fibras, a gente vai favorecer uma entrega mais lenta desse conteúdo gástrico para que o intestino ali com as secreções enzimáticas que ali chegarão consigam trabalhar. Esse seria o fundamento do porquê esses alimentos são mais sacetógenos. Exatamente. Se você, por exemplo, tomar uma bebida adoçada que tem lá xarope de milho, altamente concentrado em frutose, né, um açúcar refinado, você basicamente não vai ter um efeito saciador,
né? Por quê? Porque o efeito desse carboidrato isolado é muito pequeno. Você não vai estar secretando os hormônios oriundos do epitélio, da parede ali do intestino, que irão ajudar a promover essa saciedade. Porque olha como que a coisa se fecha mais ou menos agora. Eu tô com aquele prato lá, certo? Então, à medida que eu começo a fazer a minha refeição, quando eu tô no primeiro terço da refeição, eu começo a perceber que eu fiz uma besteira. Falo, caramba, cara, não devia ter pego tudo isso daqui, Peguei não. demais. Peguei demais, só que, pô, paguei 60 pila nesse prato e eu não vou deixar ele aqui, né? Eu vou comer. Então, olha quanta coisa daqui a pouquinho a gente vai poder conversar, porque esse já é um comportamento, digamos, derivado do ambiente. O ambiente estava ali me sujeitando a fazer aquele prato, eu fiz, eu tô com fome. Só que à medida que eu começo a me alimentar, já começo a ter também os efeitos de saciedade. Só que isso tem que ocorrer concomitantemente com a digestão e a absorção. Porque o que a gente precisa? A gente precisa do nutriente. O nutriente vem a partir aí dos macronutrientes. Carboidratos vai nos fornecer aí glicose, né, em última instância, em linhas gerais, galactose e frutose, as proteínas, aminoácidos e as gorduras aí, basicamente os ácidos graxos e colesterol. Então, quando a gente está fazendo a digestão, a gente precisa chegar na unidade menor desse alimento. Então, se a gente imaginar um carboidrato, um amido, ele é composto por blocos de glicose. São milhares de moléculas de glicose. É como se a gente tivesse uma parede, a gente tem que derrubar essa parede e separar os tijolos para que a gente consiga agora fazer a captação de tijolo por tijolo e colocá-lo aí na corrente sanguínea. Então, quando a gente está fazendo a digestão, a gente precisa chegar nessa unidade mínima, que a gente chama de monômeros, para que esses monômeros agora possam ser absorvidos. Mas nem todos os alimentos ou macronutrientes chegarão até monômeros com a contribuição das enzimas oriundas do pâncreas e a bile oriunda do fígado. A gente ainda vai precisar de mais uma etapa de digestão que virá de enzimas que estarão dispostas na superfície, na membrana plasmática luminal desse epitélio. É como se fosse essa sala. Eu e você que somos, por exemplo, um disacarídeo, somos a sacarose. Então, disacarídeo, aí um açúcar, a gente vai precisar, nesse caso aqui, ser dissociado em glicose e frutose. A sacarose, para quem não conhece, é o açúcar de cozinha, que é oriundo aí da cana-de-açúcar ou da beterraba. Então, a amilase pancreática, ela não consegue fazer a separação da sacarose em glicose e frutose. Ela vai conseguir trabalhar com um grande polissacarídeo, com frações de polissacarídeos, e vai entregar frações, né, desses polissacarídeos que pode conter 3, 4 glicoses, uma maltotriose, uma maltose, que seriam 2 glicoses, uma maltotriose, 3 glicoses, uma dextrina, pode ser uma cadeia ramificada ali de glicose. E então nessa, digamos, membrana celular, essas enzimas que estão disponíveis aí, elas nos auxiliarão no processo de digestão final. Então a gente vai separar essa sacarose aqui em glicose e frutose, e agora frutose e glicose serão absorvidas por esse epitélio, por essa parede que está atrás de nós aqui. Só para a galera entender, essa sala aqui, teoricamente, então, seria a luz do vaso. Seria a luz do intestino. Do duodeno, do intestino. Então é como se o seu intestino é um tubo, e essa sala, nós estaríamos aqui dentro. Essa sala seria, o alimento passaria por aqui. Então, tudo que está compondo aqui essa sala tem que chegar na unidade mínima. Glicose, ou aminoácido, ou ácido graxo. Então, o sistema ele é muito bonito, porque ele vai, então, ter nessa membrana plasmática, essa superfície luminal, que é essa que está voltada para nós aqui, tudo que a gente precisar para fazer a digestão final vai estar contido aí. E a gente vai ter essas disacaridades, no caso, para a digestão final dos carboidratos, dos disacarídeos, que a gente tem também a lactose, que dá tema aí a discussão da intolerância à lactose. E a gente vai ter para alguns peptídeos, né? Para alguns tripeptídeos, a gente vai ter algumas dipeptidases, que vão permitir também que a gente faça a digestão de alguns di ou tripeptídeos. E no caso aí das gorduras, a gente vai estar trabalhando mais com uma digestão que a gente chama de luminal, que está vindo aí por ação das lipases pancreáticas.
e elas vão estar contidas numa micela, que é como se fosse um grânulo, uma vesícula, e esse conteúdo que está contido nessas micelas, eles podem se difundir pela membrana plasmática, porque são lipídios e têm essa propriedade de solubilidade, de lipossolubilidade, né? E esse circuito ele precisa se encerrar quando? Quando o alvo daquilo que foi digerido, no caso os alimentos, foi absorvido. Então, eu recebo o alimento, eu preciso entregar os componentes enzimáticos para fazer a digestão, obter as unidades monoméricas para que eu consiga fazer a absorção, e quando essas unidades monoméricas forem absorvidas, eu tenho os nutrientes disponíveis na corrente sanguínea, e esse circuito ele pode se interromper, ele deve se interromper até a próxima refeição. Aí, no caso, nesse meio tempo, sinaliza o cérebro que não precisa mais ingerir, e depois o intestino trata de retirar toda a água, forma o bolo fecal e aquilo é eliminado. Então a gente vai ter uma cronologia aí. O primeiro evento de curto prazo ele é neural, é distensão gástrica, o acionamento dos quimio-mecanorreceptores na parede bucal, no palato duro, palato mole, esôfago, estômago. Isso tem um efeito curto, de curto prazo, né? Ele não é eficiente. Aí do estômago até o intestino a gente começa a ter a contribuição de hormônios. Então olha que bacana, a gente está falando de um circuito neural que ele responde mais prontamente. Esse circuito neural ele vai ajudar o sistema a secretar todos os componentes enzimáticos dos quais nós necessitamos. Isso vem pelo tônus colinérgico, acetilcolina. E aí o nutriente, ele começa a sinalizar para a gente, no caso via intestino, para a secreção de alguns hormônios. E aí esses hormônios, eles vão entrar naquele momento em que a gente está terminando o prato. Então eles estão numa escala temporal um pouquinho mais lenta, atrasada, digamos assim, né? Você tem o circuito neural, aí vem a resposta humoral, que são os hormônios, e dois são super conhecidos, né? A colecistocinina e o peptídeo semelhante ao glucagon, o famoso GLP-1. A gente vai bater nisso mais pra frente. Que é alvo aí das medicações para perda de peso em contexto de hiperglicemia. Esses hormônios, Eslen, por que é um sistema que ele se conversa com a parte de regulação da ingestão? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Se eu estou recebendo nutriente, se eu estou recebendo um substrato energético que vai me prover energia, eu posso dizer então que eu estou a caminho da saciedade. Porque é um sistema que ele faz uma retroalimentação negativa certíssima. A gente não tem como comer ad libitum, né, sem parar. Então o circuito agora ele é interrompido. Então aqueles sinais que estavam nos indicando o apetite, a fome, eles são agora programados para induzir uma resposta de saciedade via circuito neural, via sistema humoral, envolvendo então aí, né, todos esses segmentos do nosso trato gastrointestinal, iniciando pela boca e passando até o intestino. Bom, entendemos então o que acontece com o alimento quando a gente ingere ele. Acho que uma resposta magnífica.